Na última década tem-se dedicado à preservação da memória através da Associação Cultura Efêmera, que organiza o seu vasto acervo constituído por mais de 200 mil livros e milhares de periódicos, cartazes, fotografias, pins, autocolantes e tudo o que foi produzido pelos partidos, associações e outras entidades que fizeram e fazem parte do nosso cotidiano. Foi também deputado e vice-presidente do Parlamento Europeu. Adolfo Mesquita Nunes é advogado, licenciado e mestre em Direito, foi deputado pelo CDS e secretário de Estado do Turismo, é vereador na Câmara Municipal da Covilhã e administrador não executivo da Galp. É também árbitro no Centro de Arbitragem Administrativa. Foi vice-presidente do CDS e é presidente do Plenário Conselhio de Lisboa. Autor de vários artigos na área do direito administrativo, é colunista no Jornal de Negócios e comentador na TSF. E, portanto, queria, desde já, dar-vos as boas-vindas e agradecer uma vez mais terem aceito este nosso convite para estarem hoje connosco e com toda esta comunidade que nos segue através do Facebook, que também aproveito para cumprimentar. Hoje, mais uma vez, não vou estar sozinho na condução desta nossa conversa e, portanto, está comigo o Júlio Sequeira, que é vogal da Conselhia de Lisboa. Também agradeço pelo facto de estar connosco. E, sem mais delongas, passava a palavra ao Júlio para ele iniciar as conversas. Dizer apenas, antes de passar a palavra, que, como sabem, é sempre possível colocar perguntas e questões aos nossos convidados e, portanto, devem fazê-lo através da nossa página de Facebook CDS Lisboa, na caixa de comentários a este mesmo direto, a este live. E estas perguntas serão colocadas na segunda parte. A primeira parte será para umas perguntas que nós, entretanto, tivemos aqui a preparar para os nossos convidados e que, como disse, será o Júlio a continuar esta nossa conversa. Júlio, a palavra é tua. Muito obrigado, Diogo. Começo por saudar os nossos convidados e a todos os que assistem a esta conversa. Permitam-me uma nota pessoal, porque em pleno mês de abril e no ano em que se comemoram os 46 anos do 25 de abril de 74, a Conselhia de Lisboa não podia ter melhores convidados para falar sobre a liberdade. Tanto Adolfo Mesquita Nunes como José Pacheco Pereira são dois homens que, no exercício de cargos públicos ou no comentário político, sempre deram um grande exemplo de liberdade e independência. E para além da reflexão intelectual que têm desenvolvido sobre este tema, sempre tiveram a coragem de viver a liberdade como um dever. Sempre sejam, portanto, bem-vindos e começo esta conversa com José Pacheco Pereira. Ontem, na quadratura, ou melhor, na circulatura, falou de pulsão autoritária. Em Portugal, essa pulsão também se sente em relação à liberdade de expressão, sendo até promovida por altos representantes do Estado. Recordo um artigo seu, do final do ano passado, decorrente do incidente na Assembleia da República, na qual falou do policiamento do pensamento, das imagens, das informações e da linguagem. E dou também como exemplo o trabalho que desenvolve no Arquivo Efêmera, que já foi vítima de censura no Facebook. A questão que lhe deixo é, será que desde o 25 de abril estamos de forma diária e progressiva a perder a liberdade? Em primeiro lugar, agradecer o convite do CDS Lisboa e o meu gosto em participar neste debate. A resposta é sim. Já estávamos antes e eu temo que se agravem essas condições agora nestes tempos de pandemia. Eu tenho um parâmetro histórico para medir onde é que se ganha a liberdade e onde é que se perde a liberdade. Há um texto de um grande historiador inglês chamado E.P. Thompson que referia o que era a vida de um inglês do século XIX, aquilo que eles chamavam freeborn English. E o que é que esse homem tinha? Nascia com que liberdades? Não tinha bilhete de identidade. Não havia bilhete de identidade. Aliás, em muitos países não há bilhete de identidade. Não tinha passaporte. Podia deslocar-se por onde quisesse. Havia partes do mundo que eram perigosas para os ingleses, mas ninguém o impedia de se deslocar para essas partes. Estava protegido. Podia pegar no seu dinheiro e levá-lo para onde quiser. Tirá-lo de Inglaterra, levá-lo para a França, para os Estados Unidos, seja lá para onde for. Estava protegido pelo habeas corpus e estava protegido pelo direito dos ingleses de serem julgados por um júri. E isto era a situação no século XIX. É evidente que, quando nós olhamos para a história, nós percebemos que esta situação tinha efeitos perversos também. E esses efeitos perversos aliás, historicamente, o socialismo apareceu em grande parte para corrigir aquilo que o liberalismo económico, social, político não conseguia corrigir, que era as desigualdades.
uma parte importante da população vivia no limiar da miséria, na miséria, e outra parte vivia opulentamente, não havia classe média. A resposta a essa necessidade da classe média foi em grande parte feita por vários países, também entre o final do século XIX e o princípio do século XX, com o Estado. Com o Estado e a burocracia estatal, que funcionou como um mecanismo de ascensão social e o objetivo, aliás, era, na sua origem, contra-revolucionário, que era criar uma classe tampão, que nós chamamos a classe média, entre os que não tinham nada, o proletariado e os que tinham tudo. A liberdade de imprensa e o combate à censura é um elemento fundamental de toda a história das democracias liberais. É nos Estados Unidos, onde é protegido numa emenda da Constituição, e é no Reino Unido e, mais ou menos, dependendo das tradições históricas de cada país, em todos os países da Europa. O que é que se está a passar nos dias de hoje e, em particular? Está a emergir, com base naquilo que se chama, muitas vezes, o politicamente correto, um mecanismo de censura, de autocensura, que significa que aquilo que é considerado vergonhoso, chocante, aquilo que é censurado. Ora, a ideia central, por exemplo, na emenda constitucional americana, é o direito a dizer coisas repelentes, chamamos assim, coisas que eu detesto, coisas que eu não gosto de todo. A liberdade vem da possibilidade de outrem, que não eu, ter direito de emitir essas opiniões, mesmo que eu discorde profundamente com elas. Ora, o policiamento da linguagem, que é cada vez crescente, que atinge de facto dimensões de verdadeira censura, com o advento das redes sociais e com o advento de grandes Google, do Facebook, acabou por encontrar, e do Twitter, acabou por encontrar um mecanismo de institucionalização da censura, feita de forma anónima, feita sem recurso e feita sem qualquer necessidade e vontade de explicação. E isso é absolutamente inadmissível. Neste momento ela é feita em relação àquilo que se considera excessivo na extrema-direita e no racismo e em comentários muito ligados a grupos de extrema-direita, mas na verdade, fazendo-se aí, acaba por se fazer noutros sítios e noutros sítios faz-se, noutros sítios e noutras áreas políticas. Portanto, a liberdade de expressão está em causa e como é costume, nunca vem só. Ou seja, ela retrata um momento da sociedade que é propício a este tipo de censura. Portanto, depois podemos discutir isto com mais detalhe, mas estas coisas vêm sempre em pacote. Este tipo de censura é possível porque há uma fragilização, por exemplo, do discurso que é mediado, o discurso académico, o discurso que tem uma referência no saber. Todos esses discursos estão em crise. E as instituições que faziam essa mediação, seja a família, sejam os partidos políticos, sejam os sindicatos, sejam as ordens profissionais, estão em crise, substituídas por uma ignorância agressiva nas redes sociais, no qual passa muito bem esta censura e aquilo que ela traz junto, que é o tribalismo. A minha verdade é diferente da tua, eu tenho a minha verdade, mesmo que não corresponda aos factos, tu tens a tua e eu combato a tua, mesmo que ela corresponda aos factos. E isso hoje é muito perigoso na vida pública. Muito bem. Adolfo Mesquita Nunes, há quem defenda que o mundo pós-Covid será um mundo diferente, onde os cidadãos estão disponíveis para ceder alguma liberdade em troca de segurança e que os regimes mais autoritários serão mais eficazes para lidar com estas crises. Apesar de, por vezes, o autoritarismo advir de onde menos se espera, como recentemente expuseste em relação à vizinha Espanha. O medo é inimigo da liberdade? Boa noite, obrigado pelo convite para estar aqui. Eu acho que tem havido muita tentativa de criação ou de domínio da narrativa Covid, não é? E há muita gente com muitas ideias muito prévias a esta pandemia que quer utilizar a pandemia e os seus efeitos como a confirmação das suas ideias ou pretender que isso é a causa das suas ideias. E temos visto vários ensaios nos últimos tempos sobre o fim do homem como o conhecíamos, o fim da nossa existência, o fim do capitalismo, etc.
E há, em algumas desses ensaios, a ideia de que os regimes autocráticos manifestaram ou demonstraram uma superioridade na forma como lidaram com esta situação, porque conseguem, com eficácia, com mais rigor, com mais poder, disciplinar a sociedade e, portanto, dar-lhes alguma segurança a troco de algumas liberdades. Eu estou em desacordo com essa premissa, desde logo. Para já ainda nos falta muito para saber quem é que lidou melhor com a pandemia. Ela ainda pode voltar, ainda podemos ter segundas vagas, ainda é muito cedo para saber se estamos a fazer as coisas corretamente ou não. É muito cedo para saber que países é que lidaram melhor com ela. E, aliás, até é interessante, a propósito daquilo que o José Pacheco Pereira estava a dizer, que mesmo os estudos que vão saindo sobre o Covid, que há para todos os gostos, com várias conclusões, porque está toda a gente a trabalhar nisto, quando um estudo sai, eles próprios já são acusados, os estudos, de serem politicamente motivados, se desvalorizarem de alguma maneira alguns dos aspectos que estão dramatizados por nós no Covid, ou, pelo contrário, se dramatizarem alguns dos aspectos que estão a ser dramatizados. E a própria discussão científica e a própria discussão dos políticos que têm que lidar com esta matéria já olham para os estudos como estando politicamente motivados. E, portanto, alguém que venha dizer hoje, por exemplo, que o modelo sueco se calhar não é errado, e eu não faço a mínima ideia se esse não é, porque não tenho conhecimento para isso, já é quase destratado e já nem entra no debate porque quer matar as pessoas e não quer o bem das pessoas. Mas para voltar ao ponto da premissa, eu acho que estamos muito longe de poder dizer que regimes autocráticos lidaram melhor com esta situação. Aliás, se olharmos ao dia de hoje, um regime autocrático como o chinês escondeu primeiro a situação e depois o regime autocrático tem como primeira preocupação não é o bem-estar das pessoas, é a sua própria legitimidade e é a sua verdade. E, portanto, num momento em que é preciso atalhar e combater uma pandemia rapidamente, o regime chinês esteve mais preocupado primeiro com a sua legitimidade e com a sua imagem e não em combater a pandemia. E depois, aquilo que nós precisamos para responder a uma pandemia é essencialmente ciência, e ciência precisa de inovação e precisa de investigação, e a inovação e a investigação precisam de liberdade. Precisa de que um investigador não tenha qualquer receio de encontrar uma resposta que desagrada ao regime que estiver vigente. E se, de alguma maneira, a causa desta pandemia for qualquer coisa que demonstre fragilidade do regime autocrático em que se vive, então o cientista não vai, se não tiver liberdade, não vai ter essa conclusão. Portanto, não estou em crer que exista essa confirmação de que os regimes autocráticos funcionam melhor. Mas sim, é verdade que estamos num momento de medo onde, a propósito e a pretexto do combate a uma pandemia, se podem implementar mecanismos que atacam as nossas liberdades. Podem atacá-las agora, como podem ser uma semente para atacar no futuro. Podem estar certas nas mãos corretas e ser tergiversadas nas mãos erradas. E a pretexto desta pandemia isso acontece. É o caso dos certificados de imunidade, por exemplo, que permitem que uma pessoa ateste uma característica que a diferencia dos demais, para a qual ela em nada contribuiu. Nós não estamos a falar de alguém que precisa de mostrar o certificado de vacinas para se inscrever numa escola, porque isso é a diligência necessária que um cidadão tem, que é ir vacinar-se, é ir demonstrar a sua imunidade e, portanto, pode entrar num determinado sítio. E isto, que muita gente defende, tem evidentes efeitos perversos. Eu imagino que uma entidade empregadora pode começar a só querer contratar pessoas com certificado de imunidade, porque provavelmente não vão faltar porque estão imunes ao vírus. Ou pagar-lhes mais, porque ou elas exigirem mais dinheiro porque podem não ter que faltar. Ou senhorios que só vão arrendar as suas casas a pessoas que mostram os certificados de imunidade. Uma coisa que servia apenas para nos libertar, para ir poder trabalhar, já tem só aqui dois efeitos que eu acho que serão mais ou menos naturais, consequência depois da forma como a sociedade vai lidando com isso, sem sequer se aperceber, muitas das vezes, que está a atacar a liberdade uns dos outros. Portanto, sim, existem esses perigos. Eu falei do caso espanhol, mas previamente ao caso espanhol, falei do caso húngaro, que é uma consolidação
mais robusta de um processo de autoritarismo que vem, a propósito do estado de emergência, mas também, a propósito da discussão que o José Pacheco Pereira estava a ter, da liberdade de expressão, outro dos mecanismos bons ou pretextos ótimos para instruir mecanismos de limitação das nossas liberdades é a preocupação com as notícias falsas. Porque a partir do momento em que se confere a uma autoridade o poder de decretar o que é verdade ou o que é falso, mesmo naquilo que parece que é incontestável, então estamos, de facto, a dar-lhe poder para monitorizar redes sociais, monitorizar opiniões. Elas já são censuradas por autocensura antes desses mecanismos, ainda para mais com esses mecanismos que existem. Ou que podem vir a ser criados, que é o caso espanhol, que está em curso. Ok. José Pacheco Pereira, uma das coisas que muitas vezes fica de fora destes debates, mas que eu acho que é uma das que condiciona mais a liberdade, diria mesmo que é a principal, é a pobreza. Tudo aponta para que vamos ficar mais pobres e, consequentemente, menos livres, mais dependentes do que ainda já estamos. Devemos resignar-nos ou resistir? Acho que, intuindo a resposta, pergunto-lhe até como. Devemos resistir, como é óbvio. Eu não quero estar aqui a citar autores, porque esse tipo de coisa pode parecer pedante. Mas quem pela primeira vez explicou com muita clareza de que a liberdade tinha uma relação com o rendimento, chamemos assim, foi Aristóteles, imagino. Aristóteles escreveu um texto fazendo as contas de quando é que um cavaleiro, portanto, um homem livre, não um escravo, na sociedade grega clássica, precisava de ganhar para ser livre. E esta correlação existe. Ou seja, não se é livre se vive na pobreza, na miséria, no limiar da sobrevivência. E, portanto, e aí é que há o outro lado da questão. Eu agora perdi. Vocês se perderam também? Sim. Acho que o Pacheco Pereira ficou off. Então, se quiserem, eu pego no assunto e depois, assim que ele voltar a entrar, Okay. ou isso ou eu começo a cantar, mas isso afugenta-me. Não, acho melhor falar de volta ao assunto. Se estiverem connosco. A relação da liberdade com a pobreza, ela é de facto, ela existe, não é? Eu acho que a Revolução Industrial contribuiu muito decisivamente para sociedades mais livres, porque tornou a sociedade mais abastada e permitiu exercícios de liberdade. Quando a pessoa só está preocupada com a sua subsistência, só está preocupada não, quando penso que já entrou. Estou. Já? Estou. Eu estava aqui a encher chouriço enquanto foi abaixo. Vá. Isto é a interioridade. A internet aqui é um bocadinho mais débil, mas enfim. Mas chegaram a ouvir a minha resposta ao Júlio ou não? Não. Nada. Nem eu citando Aristóteles. Não. Até Aristóteles foi. Aí. Não, é só para dizer que há uma correlação entre a liberdade e uma vida digna. Quer dizer, quem não tem uma vida digna, e a gente, isto pode ser mensurável, mas todos nós sabemos que é uma vida digna, no mínimo de condições. Quem não tem essas condições não é verdadeiramente livre. E é por isso, aliás, o fracasso histórico em meados na parte inicial do século XIX, que gerou muitos movimentos operários e de outro género, foi exatamente a consciência de que a mão invisível não era distributiva. Quer dizer, e isso criou, de facto, por parte de governos muito conservadores, a começar pelo Bismarck, a iniciativa de tentar criar mecanismos, não só de elevador social, mas também mecanismos distributivos ou mecanismos que fornecessem serviços universais e gratuitos, quer na escola, quer na saúde, quer no acesso a certos bens do Estado, para garantir esse equilíbrio. A história foi assim. E de facto,
se nós ficarmos mais pobres, como vamos ficar, para muitas pessoas isso significa ficar menos livres. Ficam mais dependentes dos patrões, ficam mais dependentes do Estado, ficam mais dependentes de outros familiares, ou seja, perdem a liberdade objetiva. E isso é uma tragédia social. Eu dou-vos um exemplo da anterior crise de 2008. Em muitas zonas, por exemplo, têxteis, as primeiras pessoas a serem despedidas das fábricas, quando houve aquele incremento foram mulheres. Essas mulheres, por exemplo, eram operárias, tinham salário. Regressavam a casa na condição de donas de casa. O que significa uma enorme diferença naquilo que é o progresso social da emancipação das mulheres. Aliás, sabe-se que regressando a casa e tornando-se donas de casa, por exemplo, cuidavam-se menos, iam menos vezes ao cabeleireiro, quer dizer, passavam a ter um comportamento, de facto, que era um retrocesso civilizacional. E isso é que nós temos que impedir através de mecanismos que são distributivos, não há outros. Muito bem. Adolfo, tu estavas a desenvolver também uma ideia sobre este tema, se quiseres concluir. Não, eu estava aí por outro ponto, que é a partir do momento em que passamos primeiro com a Revolução Industrial e houve as revoluções sociais que o José Pacheco Pereira referiu, mas a partir do momento que passamos a ter um mundo mais global, com maiores liberdades de circulação e que as comunidades mundiais começaram a sair da pobreza, lentamente e hoje a um ritmo muito maior, as pessoas começaram a ser mais livres, porque dependem menos da sua subsistência, portanto não vivem, não estão funcionalizadas à sua subsistência, porque não dependem necessariamente do Estado ou de patrão, e de facto as crianças deixaram de ter que trabalhar, as mulheres passaram a ter direitos e a família ganhou uma componente nova. Eu acho que nós temos um bocadinho a ideia de que a família, unidade pai, mãe, filhos, em amor, é uma coisa que existe desde sempre, mas o tempo para amar crianças e o tempo para as famílias se amarem vem muito da possibilidade de terem subido na vida e não estarem funcionalizadas à sua subsistência. Mas sim, acho que é uma ligação forte entre crescimento económico, criação de riqueza, com mecanismos de distribuição com certeza, e liberdade. Isso não estou em dúvida. Não tenho o que dizer a isso. Depois faço interpretações diferentes sobre algumas das realidades, nomeadamente da crise que vivemos. Muito bem. Eu uma vez tive uma discussão com o Louçã em que nos pegámos à volta da análise do que aconteceu no mundo nos últimos 50 anos. Quer dizer, qualquer pessoa de bom senso sabe que os últimos 50 anos foram anos de uma enorme revolução. Basta ver o que aconteceu na China ou na Índia, mas em particular na China, que é onde se concentra a maioria da população mundial, e em que milhões e milhões e milhões de pessoas saíram da pobreza absoluta. E, portanto, quando nós apenas medimos o que aconteceu nos últimos anos em função da saída da miséria, é na Ásia que se verifica, em África menos, mas é na Ásia que se verifica, de facto, um grande movimento no sair das condições mínimas de sobrevivência. Foi diferente na Índia do que na China, porque a China é um país muito bizarro, é um país com um capitalismo agressivo controlado pelo Partido Comunista Chinês, o que é, de facto, uma realidade nova, mas isso significa um grande avanço e um grande progresso. Aliás, uma fonte enorme de contradições, porque um dos problemas que tem a China é que ela não pode continuar a ter este crescimento sem criar um grande aumento de tensões sociais. E elas já existem. Há greves, começa a haver um esboço de sindicatos e começa a haver repressão exatamente de todos esses movimentos. Agora, o mundo, sob esse ponto de vista, deu um grande salto em frente. Agora, desigual. A África, que ficou de fora em grande parte da globalização, é o país que está pior, uma parte da América Latina também. Agora, como é que a liberdade... Eu não... Quer dizer, detesto a futurologia, mas olhando para o mundo de hoje é menos liberal. As tendências são contra a democracia e contra a liberdade, quer a liberdade no sentido individual, quer a liberdade no sentido coletivo.
E isso é muito preocupante, e é natural que esta situação de pandemia contribua para agravar essa tendência. Porque quando caiu o muro de Berlim, houve aquela coisa do Fukuyama, aliás, tratada muitas vezes injustamente, porque ele não disse propriamente aquilo que as pessoas dizem. O que ele disse é que o fim da história, no sentido hegeliano do termo, da história teleológica, da história que tinha um destino. E essa, na realidade, acabou. Agora, a história em si continuou, e o que se verificou é que o caminho para as democracias em Portugal, na Grécia, mesmo a liberalização significativa que se deu em vários países asiáticos e africanos, está travado e está a andar para trás. Há bocado o Adolfo deu o exemplo da China, mas eu posso dar o exemplo do Trump. O Trump só começou a mudar de posição em relação àquilo que eles chamavam que era um truque dos democratas, que era a pandemia, quando começou a olhar para as cotações da Bolsa, e a Bolsa estava a cair todos os dias. E nessa altura ele mexeu-se com aquelas contradições e a contragosto. E bom, agora terminou com esta história de no fundo, sugerir que as pessoas injetassem desinfetante. Mas, mesmo nos Estados Unidos, que é uma democracia que tinha uma robustez peculiar, como no caso inglês, e que não tinha uma experiência jacobina, porque a França é um país em que a democracia tem uma forte componente jacobina e, portanto, os direitos individuais e o comportamento individual não têm o peso nem a relevância que tem a Inglaterra e tinha nos Estados Unidos. Mesmo aí há retrocessos muito significativos, principalmente no caso dos Estados Unidos. E, portanto, como os Estados Unidos são o padrão que depois o resto do mundo, de alguma maneira, segue, as tendências autocráticas que se têm vindo a verificar nos Estados Unidos vão ser um exemplo para todos os ditadores e vão ser uma fragilização em que a Europa é uma vergonha. A Europa é hoje uma nulidade em termos internacionais. É uma grande potência económica, ou era uma grande potência económica. O melhor exemplo, por exemplo, era o caso da Palestina. A Europa era a grande subsidiadora da autoridade palestiniana, não tinha nenhuma capacidade política de interferir no conflito israelo-árabe. Porque quando havia um problema, quer palestinianos, quer israelitas, voltavam-se para os Estados Unidos. Portanto, a fragilidade europeia é também um fator crescente em relação às tendências autocráticas dos Estados Unidos numa crise mundial da democracia. Júlio, posso só acrescentar aqui umas coisas? Sim, claro. Para reforçar, outras para divergir um pouco. Não há dúvida, de facto, que o mundo hoje, sendo um lugar horroroso, nunca foi sempre mais horroroso do que é hoje. Quando ouço muitas das vezes o Francisco Louçã ou pessoas do Bloco de Esquerda dizer que vivemos hoje pior do que viviam os nossos avós, acho essa frase um atrevimento. Porque só com atrevimento se pode dizer que a mortalidade infantil... É uma patetice. Como nós... Um atrevimento é uma patetice. Mas, de facto, o mundo está, do ponto de vista de saúde, de classe média, de acesso à água, de acesso à alimentação, de acesso a bens essenciais, está hoje incomparavelmente melhor do que estava. Com consequências, é verdade. E já lá vou. Uma das consequências que mais é falada é a desigualdade. A desigualdade mundial está, pela primeira vez, tem vindo a descer nos últimos anos, pela primeira vez na história, pelo menos desde que há registros que se possam utilizar. Isto é, a desigualdade entre a pessoa mais pobre do mundo e a pessoa mais rica do mundo tem vindo a diminuir, mas as desigualdades dentro dos países têm ritmos diferentes. Há países onde a desigualdade está a aumentar, há países onde a desigualdade está a diminuir. Mas, como um todo, a globalização está a transformar o mundo num lugar menos desigual. Mas com imensa coisa ainda para fazer, porque aquilo que o número que nós utilizamos, ou que o José Pacheco Pereira utilizou, e que tem sido muitas vezes utilizado, que é o número de pessoas que vivem em pobreza extrema, e portanto que está no recorde mínimo, nunca tão pouca gente vive em pobreza extrema. Mas quer dizer, as pobrezas extremas são 4,x dólares por dia. Portanto, depois é preciso continuar este caminho de robustecimento de uma classe média, e hoje é a maior classe média desde que há memória. Agora, a globalização tem como efeito uma certa sensação de falta de pertença, porque substituímos os poderes do Estado ou as referências de autoridade que estão localmente perto de nós
e deixaram de ser Estados perto de nós, portanto, ser a União Europeia, etc. E agora já nem são os Estados, são as grandes empresas, as grandes corporações, os grandes gigantes. Esta sensação de que alguém lá em cima está a lidar e a mandar em nós e nos falta referências, tem provocado uma certa necessidade de referências nacionais que os populistas aproveitaram como ninguém. E isso ajuda a explicar parte da confluência de discurso entre a extrema-esquerda e a extrema-direita, que ambas defendem fecho de fronteiras, umas a umas coisas, outras a outras, e um renascimento do sentimento nacional. E eu acho que, como eu costumo dizer, os partidos moderados, ou os políticos moderados, e sobretudo pessoas como eu, que são altamente defensoras da globalização, temos que perceber que também é verdade que as pessoas têm necessidade de sentir essas referências. Agora, esta pandemia serve como pretexto para muita gente vir dizer que o modelo falhou. Isto é, só estamos nesta situação porque vivemos num mundo global e quando é exatamente o contrário. Se nós não vivêssemos este mundo global, provavelmente a possibilidade de termos vacina na hora em que vamos ter, ou a investigação que está a ser feita, era impossível se vivêssemos num mundo em que não havia globalização, em que as novas tecnologias não existiam e estava cada país a trabalhar para seu lado. E as tendências autocráticas estão a acontecer um pouco por todo o mundo. Eu não chamaria, não sei se os Estados Unidos têm uma tendência autocrática, porque estamos a falar de uma presidência, e, portanto, que não sei se foi eleita por querer essa autocracia, e, portanto, ainda preciso saber mais sobre se estamos numa tendência ou se estamos perante uma pessoa que não tem qualquer tipo de noção do cargo institucional que representa e o funcionaliza às suas vontades, aos seus anseios, às suas ideias. Mas é verdade que no resto do mundo, na Europa também, se assiste ao degradar dos pressupostos da democracia liberal. Isso assiste e é um perigo. E por isso é que, no momento em que estamos a viver esta disrupção e em que começam a aparecer as ideias de que temos que nos retransformar e o novo mundo é possível, é preciso ter algum cuidado, porque na maior parte das vezes isso é banha da cobra, são charlatães que aparecem, como apareceram a seguir ao terremoto de 1955, a dizer que o terremoto era castigo de Deus porque os portugueses não estavam a viver de acordo com as regras. Portanto, também há aí uns que aparecem a dizer que isto é a Terra ou é o planeta a mostrar-nos que estamos errados. Adolfo e Pacheco Pereira, antes de continuarmos a conversa, vamos abrir às pessoas que nos acompanham e que são muitas, são cerca de 200, e já temos várias perguntas e queria-vos colocar as 3 primeiras para poderem responder ou em jeito de comentário. A primeira, enviada pelo Júlio Reis Silva, pergunta sobre a liberdade religiosa. Não haverá hoje, cada vez mais, uma deriva para confundir laicidade e laicismo? Depois, o Pedro Baixo Ferreira pergunta, mas se é o income que mede a liberdade, como aferir a situação chinesa? A globalização tornou-a na maior economia mundial. E a terceira e última deste pequeno nosso trecho, a Isabel Potier pergunta como se justifica a inércia da sociedade civil em relação à liberdade, que implica responsabilidade e ação ao longo das décadas. Deixávamos estas 3 questões colocadas por quem nos acompanha e depois iremos a outras mais à frente. Quem quer comentar primeiro? Vocês é que mandam. Vocês é que mandam, exatamente. Então vai, José Pacheco Pereira. Bom, eu vou começar pela última e depois vou às outras. Uma parte importante das liberdades que nós estamos a perder é com o consentimento das próprias pessoas, seja por argumentos de eficácia, seja porque já nasceram e cresceram numa ecologia que não dá valor às liberdades. Eu dou-lhe um exemplo. Foi preciso 200 anos para que a sociedade ocidental, burguesa, sem ser no sentido pejorativo, tivesse criado um princípio de privacidade, intimidade e privacidade. Coisa que evidentemente também não está inteiramente distribuída. Quem tem que viver numa casa, tudo na mesma cama, tudo no mesmo quarto, não se pode gabar de ter privacidade. Mas de um modo geral, o caminho para a privacidade, que permite a liberdade, aliás, os grandes romances, por exemplo, do século XIX, as grandes histórias como a Ana Karenina e outras só eram possíveis porque havia um espaço no qual era possível ser livre, fazer o adultério, fazer o que quisesse. E não viverem numa aldeia em que toda a gente tem os olhos sobre as pessoas.
E isso é um aspecto, a privacidade deu uma enorme liberdade às pessoas, principalmente a quem tinha menos, que é o caso das mulheres. Ora, hoje o que nós assistimos é, com os telemóveis, com as redes sociais, há mais do que uma geração, porque já chega à geração dos professores e não apenas a dos mais jovens, que não valorizam a privacidade, que põem fotografias que não deviam pôr, que falam de coisas que não deviam falar, que se expõem de forma coletiva e pessoal, e, portanto, essa e mais. E quem tem a obrigação de fazer o combate cultural em defesa da privacidade e dos valores que a elas estão associados, não faz. Tem medo de fazer. Ou desiste porque acha que isto é uma tendência, portanto, ou não confronta essas violações da privacidade, que são também violações da liberdade. Há muito autoconsentimento. Eu, num debate da TVI, chamei a atenção, os cães têm chip. Pronto, muito bem. Quer dizer, eu também, se fosse cão, não gostava de ter chip. Mas o problema é que os homens também têm um chip, que é o telemóvel. E há sempre o argumento da eficácia. Se nós tivéssemos um chip implantado no braço, tudo era mais simples. A nossa história médica era imediatamente conhecida, as características de muito daquilo que é relevante, por exemplo, para atuar numa situação de emergência, estava lá tudo. Portanto, os argumentos de eficácia são muito perigosos. Depois há outro tipo de problemas que nós podemos discutir a seguir. A China, a história é assim, a China é uma coisa nova. Aliás, em bom rigor, na história chinesa não é tão nova como isso, porque a tradição do mandarinato foi uma tradição que, de alguma maneira, passou para a burocracia do Partido Comunista. Mas a história tem realidades novas e, portanto, a China não pode ser classificada com os padrões anteriores. E em relação à liberdade religiosa, sim, sem dúvida que a liberdade religiosa sofre com todas as outras liberdades. Mas é preciso não confundir liberdade religiosa com combates culturais que é preciso ter. Por exemplo, na defesa das vacinas, que as pessoas devem ser vacinadas. E que na defesa de que os partos devem ter um mínimo de controle médico. Há muitos comportamentos que encontram pretextos na religião que efetivamente são comportamentos que atentam ou contra a saúde ou à liberdade de outros. Portanto, a liberdade religiosa é um problema que vai com as outras liberdades. Portanto, não é autónoma do conjunto das liberdades. Eu dou um exemplo. A liberdade religiosa não admite que as mulheres que são muçulmanas ou os maridos que são muçulmanos pratiquem a excisão feminina, ou seja, a castração feminina. Adolfo. Eu vou pegar pela mesma ordem e vou agora divergir um bocadinho relativamente à questão da privacidade. Eu dividia a privacidade em dois campos: privacidade social e privacidade institucional. Privacidade perante os outros e privacidade perante uma instituição, uma empresa, o Estado. Eu acho que a nossa privacidade social, em muitos casos, aumentou. O Gabriel Chico Pereira dava o exemplo, e bem, de que quem vive em casas partilhadas não tem a mesma privacidade que, provavelmente, hoje a maior parte da classe média tem. Mas eu vou mais longe. Antes, as pessoas não tinham dinheiro para comprar envelopes, escreviam postais. As pessoas correspondiam-se através de medidores. É verdade que havia adultério, mas a privacidade era muito, muito reduzida. Nas minorias sexuais, então, a privacidade não existia. Uma rapariga, se quisesse investigar, porque os pais não ensinavam, em segredo, como é que era a sexualidade, tinha que ir experimentar. Não podia investigar hoje sozinha, no computador, e sem que as pessoas soubessem. Os livros que líamos, enfim, ou os cobríamos, ou seja, há muito destas novas ferramentas que nos deram mais privacidade e que nos permitem ser mais livres nesse sentido. Pesquisar, investigar, conversar, conhecer. Agora, com a pegada que deixamos, a verdade é que a nossa privacidade institucional perante terceiros que utilizam os dados para além daquilo que é a nossa vontade de comunicar e de partilhar a nossa intimidade um com o outro, isso sim, aumentou brutalmente. Agora,
se é verdade que há mecanismos para nos retirar a privacidade, isto é, que as novas tecnologias permitem esses mecanismos, os mesmos mecanismos podem servir para criar bloqueios a isso. O problema é que muitas das vezes os reguladores, há aqui uma enorme assimetria de informação. Eu quando vou ao mecânico, o mecânico me diz que é preciso mudar não sei quantas coisas, eu não tenho capacidade de saber se aquilo que ele nos está a dizer é verdade ou não é, porque há uma enorme assimetria de informação e eu digo ao homem, olha, pronto, substitua lá, é o que tem a substituir. No caso das novas tecnologias, acontece muito isso com os reguladores. Os reguladores não têm a mesma capacidade de acompanhar aquelas que são os riscos tecnológicos nessas questões de privacidade. Portanto, para dizer que concordo, embora acho que a privacidade social, eu vejo aqui algumas melhorias bastante significativas. Liberdade religiosa e laicismo, eu estou inteiramente de acordo com o Zé Pacheco Pereira. A questão das vacinas é uma questão curiosa, porque a questão das vacinas tem a ver com a proteção da vida de terceiros. Isto é, não tem a ver com liberdade religiosa. Liberdade religiosa é quando eu faço algo que não maximiza a minha liberdade e não toca na dos outros. A questão das vacinas, como hoje estamos a perceber relativamente a uma pandemia, é impedir que eu contagie e coloque em causa a vida e a segurança de terceiros. E isso é um dos casos em que justifica uma regulação estadual, precisamente para proteger as liberdades das pessoas. Sobre a liberdade religiosa e o laicismo, até porque estamos no CDS, eu gostava de... Nós estamos no CDS, mas estamos num espaço que é a organização do CDS, dizer o seguinte. Eu acho que há a pretexto do Estado laico, uma certa confusão sobre o que é a liberdade religiosa e uma certa ideia de que o espaço público tem de ser ascético. E, portanto, que uma procissão na rua está a perturbar quem não é católico. Isso acho uma coisa verdadeiramente absurda. Mas existe hoje essa convicção. Que expressar uma qualquer opinião religiosa em público ou expô-la numa conferência é, de alguma maneira, atentar contra. Coisa diferente é achar que a nossa liberdade religiosa deve ser imposta a outros. Isso é que não faz muito sentido. E, portanto, a liberdade aqui como é que funciona? Funciona permitir a cada um poder viver de acordo com a sua religião, expressá-la publicamente e não fazer juízos de valor que professam de outra maneira. Mas China é uma realidade diferente porque o que temos visto até agora é que a liberdade económica e a criação de riqueza, tirando as pessoas da pobreza, faria com que elas passassem a preocupar-se em ter atenção a outras prioridades da sua vida, que não apenas a mera subsistência. E, portanto, passariam a classe média a exigir as liberdades de expressão dos anseios da humanidade. Dizer o que quer, poder pensar o que quer, dizer o que quer. Aquilo que está... E liberdades económicas trouxeram, acabaram por impor, de forma muitas vezes revolucionária, ou de cultura, liberdade política. Na China não é o que se está a passar. Mas ainda temos que ver, quanto mais isto consegue, garantir progresso económico, crescimento e tirar pessoas da riqueza, e mesmo assim manter aquele regime autocrático. Mas nós não dissemos, acho eu, que os ricos eram livres, ou que a liberdade tinha a ver apenas com a afluência. O que penso que, pelo menos eu disse, é que a afluência cria condições para que o indivíduo, um ser humano, possa dedicar-se a lutar por mais do que a sua mera subsistência. Portanto, exercer muitas das liberdades que são naturais ao homem, que não se realiza apenas na sua subsistência. Muito bem. José Pacheco Pereira, eu ia pedir que, acho que há alguma interferência aí com o seu som. Consegue desligar o som do iPad enquanto não estiver a falar? Consigo, mas... Consigo. Okay. Eu não sei se é o Pacheco, se é o Adolfo que tem o Facebook, o som ligado, não? Ligado, não. Ah, pronto. Estão-nos a avisar. Eu não tenho nada ligado. Ok. Em blackout. É que estava a fazer feedback. Muito bem. Adolfo, recentemente o Edward Snowden dizia que estamos a avançar para um mundo menos liberal e menos livre e que estes estados de emergência só o aceleram.
Ele utiliza mesmo a expressão arquitetura da opressão, construída na base de aplicações, não maliciosas, claro, que já estão instaladas nos smartphones e que bastam estar ligados para transmitir informação sobre nós. Toda esta tecnologia, que indubitavelmente nos ajuda, também dá origem às Cambridge Analytica, que manipulam e deturpam as escolhas em democracia. Diz-me uma coisa, tu também estás tão pessimista como o Snowden ou não? Não, eu sou otimista, o que não significa que eu não identifico o problema, porque o problema existe. Mas eu não sou, depois fica... Okay. Não, exato. Não. Otimista em que sentido? As violações potenciais de privacidade, e depois que se podem concretizar, vêm de dados que nós entregamos para funcionalidades que são aquelas que nos são úteis. E se elas ficarem limitadas a isto, eu acho que estamos num terreno... Agora, alguém me pôs mute, não? Ok. E agora perdi-me. É possível, com as novas tecnologias, as mesmas que discutiram privacidade, criar bloqueios e instrumentos que permitam que os dados que nós partilhamos estejam limitados, a sua utilização, à funcionalidade que lhes demos na sua cedência e naquilo que consentimos. Coisa diferente é saber se estamos em condições, como reguladores, é isso que estava a dizer há pouco, de conseguir criar essas obrigações. Aí é que eu já não estou tão otimista. Estou otimista no sentido em que a tecnologia o permite, a tecnologia é neutra, no sentido em que tu tanto podes utilizá-la para o bem como para o mal, e, portanto, uma tecnologia que te permite invadir a privacidade tem, com certeza, meios para bloquear esses mecanismos. Tenho dúvidas que os países tenham capacidade e massa crítica para fazer face a isso, do ponto de vista regulatório. E por isso é que, sendo otimista no sentido que as novas tecnologias permitem ser um aliado da privacidade, mas estando muito descrente da capacidade dos organismos públicos de o fazerem, é que tenho muitas dúvidas sobre aplicações como esta de que se fala, para nos ajudar a viver melhor, como para muitas outras que têm que ver com a saúde pública. Aí sim, o único grau de otimismo, para ser irónico, é que o Estado português é tão desorganizado em tudo que duvido que ele consiga fazer alguma coisa com os dados que eu lhe consiga transmitir. Mas isso é contar com a ineficácia do Estado, demasiado burocrático. Potencialmente... Mas o Estado pode não fazer, mas podem fazer privados, não é? Ou isso? Claro, sim. Mas vamos lá ver, normalmente uma empresa ou tem propósitos políticos, ou está maniatada por questões políticas, ou os dados de que ela precisa podem ser de modo a invadir anonimamente a minha privacidade, sem nunca colocar em causa a minha privacidade. A questão diferente é eles poderem ser utilizados para outro propósito que não venderem melhores serviços ou serviços mais segmentados. Isso é que é dar um propósito político àquilo que é meramente comercial. Só mais uma observação e esta característica da segmentação da publicidade, do Netflix, das televisões que começam a conhecer-nos tão bem que nos começam a segmentar, tem sido apontada a questão de nos pôr a viver numa bolha, isso já está mais do que falado, mas há uma outra característica que eu acho que é politicamente relevante. É que nós começamos a habituar-nos a ter respostas únicas para nós, segmentadas para nós. Aquilo que eu vejo quando ligo a televisão, o Netflix, não é a mesma coisa que tu vês. E politicamente, há quem comece a achar que os partidos políticos têm que ser assim. Um partido político que encaixa a 100% na minha ideia. E os partidos começam-se a segmentar, a salamizar, a partir, porque começam a ter que... Porque há a exigência das pessoas de quererem coisas mais segmentadas. Isto já era outra conversa. Muito bem, vamos então ouvir o pessimismo do Pacheco Pereira. Não, eu sou muito pessimista, porque a história mostra que as novas tecnologias são neutras. Tudo depende, são boas e más ao mesmo tempo. Tudo depende do uso que a sociedade lhes der. E o problema com as novas tecnologias não são elas próprias, é o uso que a sociedade lhes está a dar. E, em particular, a capacidade, e aí há uma enorme escusa, há uma enorme diferença de capacidade. Quem tem as literacias
que permitem usar essas tecnologias a favor de si próprios, falam. Quem não tem essas literacias é, evidentemente, levado, começa por aquela fantochada que a gente agora, quando abre um site, tem lá se aceita aos cookies ou lá o que é, e as pessoas nem pensam, põem eu aceito, porque precisam de ver o que lá está, precisam de ver o serviço. O que, aliás, é uma fantochada legal, absolutamente não altera nada do problema de fundo quanto à perda de privacidade, ao acesso à informação que está na internet. Portanto, eu não tenho nenhuma ilusão sobre o rastro que cada pessoa deixa eletrónico de manhã à noite, quando vai ao multibanco, quando passa numa portagem, quando compra um livro e a fatura discrimina qual é o livro, quando essas faturas vão passar ao fisco, que aliás em Portugal é o principal mecanismo de abuso da privacidade, muitas vezes desnecessária, porque as faturas podiam ser apresentadas em bruto, sem indicação de que é que correspondeu à compra que foi feita. Portanto, há uma... E as pessoas aceitam, em nome da eficácia, em nome do combate contra a corrupção, e esta aceitação é que é um elemento perturbador. Não é propriamente que quem se aproveita, aproveita. O elemento perturbador é exatamente a complacência com que as pessoas aceitam, assinando cruz, todo um conjunto de intromissões que permitem construir um perfil que tem valor económico, mas que também tem valor político. O problema da Cambridge Analytica foi mostrar como a Big Data, a enorme quantidade de dados, permitia dar uma maior eficácia à propaganda política em todo o seu espectro. Não só a propaganda política branca, chamemos assim, mas a propaganda política cinzenta e negra, ou seja, aquela que é feita para ludibriar e manipular as pessoas. Portanto, eu não tenho nenhuma ilusão sobre... não confio nos Estados, a ver, para o CDS seria bom. Não confio nos Estados, porque agora estão estes e depois podem estar outros. Os elementos estão lá e, acima de tudo, não confio na capacidade de nos proteger em relação a terceiros, em relação a empresas que possam recolher dados e os vender. Portanto, não conseguindo fazer muito contra isso, porque o indivíduo é uma história do Nabomber, quer dizer, sobre uma cabana no meio de um sítio que não tem rede, talvez, mas o Nabomber ia aos Correios, os Correios já são uma rede. Portanto, não é possível as pessoas defenderem-se, portanto, só através da consciência cívica e do combate cultural, e isso tem vindo a recuo. Isso é que me preocupa, tem vindo a recuo. Há hoje um crescimento de uma espécie de ignorância agressiva, uma nova ignorância agressiva, que não é com a ignorância do passado. A ignorância do passado, as pessoas tinham consciência da sua ignorância e respeitavam quem sabia e pretendiam melhorar os seus conhecimentos. Hoje não. Hoje, como toda a gente tem acesso a publicar as suas coisas, as suas opiniões, as suas frases, acha que têm todas o mesmo valor. Daí que eu dou muitas vezes o exemplo de uma frase muito comum nas redes sociais, que é: eu não li esse livro, mas... E depois diz aquilo que se ouviu dizer noutros comentários, provavelmente alguém que também nunca leu esse livro. Portanto, o declínio das atividades lentas, o declínio da memória, o declínio do silêncio, tudo coisas que tinham sido adquiridas e que estavam a ser democratizadas, porque isso é um fator que permite pensar, permite decidir melhor, que permite melhorar os nossos conhecimentos. Esse declínio não é substituído pela barafunda das redes sociais. Obrigado aos dois. Queres comentar, Adolfo? Só uma pequena provocação. É que isto o tempo vai voando, sim. Ok. A frase do eu não li esse livro, mas aplica-se aos tempos de hoje. Mas eu acho que também se aplicava a muitas das pessoas antes que aparentavam saber tudo e eram os oráculos que eram escolhidos pelo establishment, e a partir daí tudo estava funcionalizado aos seus gostos, às suas opiniões, aos seus amores, aos seus... Olha que não. Portanto, eu sou muito sensível. A única diferença é o número de pessoas. Diga? A diferença é o número de pessoas. Ou seja, antes havia um número reduzido de pessoas, mas essas tinham uma cultura formal. Mesmo o Camilo ou essa, quando gozavam com aqueles deputados no século XIX,
punham-nos a citar Tucídides, e a citar, porque eles aprendiam na escola, sabiam latim, sabiam mesmo de coisas que hoje são tidas por inúteis, e tinham alguma cultura formal. Eram poucos. Hoje não existe nada de equivalente a essa cultura formal. Porque, de facto, saber trabalhar com o telemóvel, saber tirar fotografias, saber clicar em meio de aplicações, não substitui os elementos tradicionais da cultura formal. Não, eu acho que não substitui, e por isso até acho que os valoriza mais, porque começam a ser necessários e mais raros. O que eu queria dizer com isto, eu sou muito sensível à ideia da proliferação de vozes como se tivesse alguma autoridade que cria um ruído tal que o conhecimento deixa de ser ouvido. Eu sou sensível a essa questão. Agora, como eu não consigo voltar atrás, nem quero, no mundo das funcionalidades que temos de do conhecimento, etc., e como não é possível fazê-lo, então aquilo que eu prefiro é tentar encontrar mecanismos que possam permitir que essas opiniões prevaleçam por si e não depois por mecanismos, porque está a acontecer uma coisa que é querer regressar a esse tempo, escolhendo as pessoas que representam aquilo que são os oráculos das coisas. E quando depois a Ministra da Cultura decide escolher quem é que são os cantores lá que fazem o seu festival, ou se escolhe este ou aquele, ou há aquelas crónicas interessantes que saíram na sábado, agora estou-me a esquecer do autor, sobre os prémios literários e sobre as referências cruzadas uns aos outros. Quer dizer, isso também existia antes. Eu prefiro viver num mundo em que o que eu espero é que seja possível a alguém com mérito poder se ingrar e poder chegar aí, e acho que a internet, os blogs, e com quem é que eu estou a falar, permitiu, por exemplo, fazer um arejamento muito grande da opinião publicada em Portugal, que estava muito condicionada e estava muito fechada ou segmentada em determinadas áreas. Portanto, eu percebo o seu ponto, mas confesso-lhe que assusto-me sempre que ouço quem passa dessa constatação, desse lamento, para qualquer política para corrigir isso. Porque dá sempre porcaria. Sim, mas não é o meu caso. Eu sei. Também não pode esquecer, nós não podemos esquecer que somos privilegiados. E quer se queira, quer não, nós somos capazes de fazer coisas com os instrumentos que estão disponíveis que a maioria das pessoas não tem conhecimento nem literacia para poder utilizar. Mas por isso mesmo. Agora, o que nós não podemos abandonar é o combate cultural contra essas coisas. E há muita gente que devia traduzir esse combate cultural. Sabe como é? Por exemplo, a grande eficácia na televisão são os diretos. Se eu num direto puder dizer a alguém você é um idiota ou essa frase não existe, aquilo tem um enorme poder. Mas como isso é raro e acontece poucas vezes, não há verdadeiro confronto e a ligação entre esta ignorância agressiva e o tribalismo e, no fundo, a relativização da verdade, que é o que acontece com o tribalismo, torna ainda mais difícil um combate que é preciso ter. E esse combate é um dos combates cruciais da nossa civilização, senão andamos para trás. Mas eu percebo Porque isso. a história mostra que muitas vezes se anda para trás. Eu percebo isso, mas eu hoje imagino, eu fui um privilegiado, ou seja, eu estava na Covilhã e não havia internet, não havia nada disto, não é? Mas eu tinha acesso às coisas. Qualquer miúdo hoje, com uma família mais vulnerável, mais carenciada, consegue ter acesso a coisas que um miúdo de uma família mais vulnerável ou carenciada no meu tempo nunca teria. Nunca teria possibilidade de descobrir se quer seguir. Mas eu não ponho em causa que as coisas melhoraram. Eu não ponho em causa que as coisas melhoraram. Mas, quer dizer, a gente na história vê isso sempre com enorme prudência, porque também andam para trás. As pessoas têm uma ideia progressista da história, que é que as coisas andam sempre à frente. E é evidente que, aparentemente, isso acontece. Mas muitas vezes andam para trás. E eu acho que, neste caso, há um elemento na atual ecologia comunicacional, chamamos assim, em que se está a andar para trás. E, portanto, a obrigação, pelo menos eu tenho para mim, é combater e não ceder perante o argumento da inevitabilidade, que é o argumento normalmente que é uso. Muito bem. Eu passaria a mais perguntas de quem nos acompanha, que ainda são muitas e o tempo voa. Algumas, eu acho que em parte já foram comentadas, quer pelo Pacheco, quer pelo Adolfo.
mas falar aqui por alto sobre os temas. O José Ferreira e, em parte, também o Artur Cabral e a Maria Luísa Aldim falam sobre a perda de liberdade e do controle que o Estado pode ter sobre as pessoas e empresas quando as ajuda. E falam também na questão das apps que estão a ser lançadas pelos governos para controlar a Covid. No caso de Portugal também já sabemos que já foi anunciada uma e, portanto, gostavam de saber a vossa opinião, sendo que, e no caso da Maria Luísa Aldim em concreto, acho que a questão não é tanto na privacidade, mas mais no anonimato e na encriptação de dados. O João Condeixa também nos fala com os dados, sobre dados e diz-nos que cedendo dados ganhamos comodidade e ganhamos em saúde. É por isso um rumo inevitável e por isso queremos é saber quem melhor para regular, gerir e proteger dados. E, portanto, pergunta em que moldes e como é que se pode garantir um contrapoder. O José Ângelo Pinto pergunta se consideram que a leitura da temperatura do corpo e o seu registro é uma agressão à liberdade. E depois de questões mais internacionais, a Sofia Peralta pergunta-nos se será que o neoliberalismo está, ao criar maiores clivagens sociais mundiais nos países menos desenvolvidos, se a pandemia será sentida com menor impacto. E a Joana Bento Rodrigues pergunta-nos e relata-nos que nesta semana o Governo aprovou a transição digital que acaba por ser a porta de entrada para o 5G. É um perigo para a segurança interna e para a soberania, ou seja, abre-se a porta para a China, que é a única detentora desta tecnologia, e arriscam-se constrangimentos com os Estados Unidos. Deixávamos por enquanto com estas perguntas. Aliás, juntava aqui uma última do Pedro Ramalho. Carlos, que pergunta como é que se explica a facilidade com que a população em geral concorde com a repressão da liberdade, mesmo quando algumas medidas não têm qualquer justificação científica. Ele dá o exemplo do, não sei se é o melhor, mas dá o exemplo da proibição de usar bancos de jardim e dos próprios vizinhos que se fazem queixa às autoridades que há outros vizinhos que saem para o exterior e, portanto, quebram o confinamento. Pergunta o que é que falhou, se é que falhou alguma coisa na educação e na cultura da democracia e da liberdade em Portugal. Deixávamos com estas questões. Adolfo, queres ser o primeiro agora? Ok, elas comandam todas muito à volta da mesma coisa. Eu diria o medo é o maior fomentador de todas essas permissividades e toda a nossa complacência. E nós não vamos mudar a natureza humana, nem a educação que vai mudar. O medo existe. Eu conheço pessoas que considero normalmente racionais, inteligentes, com comentários que me assustaram. Nunca imaginei que aquelas pessoas pudessem estar a sinalizar pessoas na rua como estando a violar o que quer que seja. Portanto, a única forma que nós temos de resolver isto rapidamente é rapidamente encontrar uma vacina. Ou uma cura. Qual é a melhor forma de o fazer? Globalização, setor privado, colaboração com o Estado, inovação, investigação e tornar isso o mais rapidamente possível para depois retomarmos a nossa vida normal, que ao contrário das pessoas, eu não acho que a existência humana foi sempre lidar com o medo e sobretudo com a morte. Não é? A seguir ao 11 de setembro também se dizia que as pessoas iam deixar de andar de avião e que os ataques terroristas iam fazer com que as pessoas não andassem mais nas grandes cidades. Isso não aconteceu porque aprendemos a domesticar o medo. Coisa diferente é quando as nossas instituições, a democracia é muito frágil porque ela depende de procedimentos e depende de instituições. Se as instituições e os procedimentos se começam a degradar por motivos vários, desde logo, no caso dos Estados Unidos, por ataque do próprio presidente às instituições para as degradar, ou no caso dos polacos, ou no caso dos húngaros, então as democracias liberais deixam de ter os mecanismos de poder e contrapoder que existem precisamente para estas circunstâncias, para impedir que uma situação que é transitória possa não só dar aso a que ela persista mais no tempo, como que seja instrumentalizada para outras coisas. E é por isso, neste caso, esta pandemia, uma das coisas que eu tenho dito muitas vezes nós estamos perante um vírus que conhecemos tão pouco, em que os governos e os Estados estão a aprender à medida que vão fazendo, e vão aprendendo uns com os outros, mas cada país é um país, a margem de erro de um Estado é enorme. Naturalmente enorme. E por isso exige-se que haja transparência nos dados e muito debate à volta disto. E que as decisões dos Estados sejam altamente criticadas, justo ou injustamente. Porque nós conhecemos, de facto, muito pouco. Eu impressiono-me com a forma como nós desdenhamos os países que estão a fazer coisas diferentes das nossas. Nós até, podendo discordar, até podíamos estar o mais interessados possíveis em que eles o continuassem.
porque é preciso testar várias coisas para ver como é que isto, para ver como é que isto se resolve. E por isso é preciso que o debate à volta de tudo isto se faça com vozes, como algumas que eu ouvi, ou que li aí, que as conheço, que chamem a atenção para o poder extraordinário que se está a dar ao Estado. No estado de emergência dão-se extraordinários poderes ao Estado. Portanto, tem que se criar extraordinários mecanismos de vigilância que, neste momento, não estão. Por exemplo, a app, não é? Quais é que são os componentes da app? Quem é que os fornece? Qual é a identificação das empresas que fornecem essas componentes? Qual é que são a estrutura acionista das mesmas? Os dados vão ser destruídos quando? Vai ser destruído quando passar a pandemia ou só quando passar a epidemia? Vão ficar cá para a espera do segundo surto ou não vão ficar cá à espera do segundo surto? Tudo perguntas que eu acho que são normais e legítimas e que eu tenho visto muito pouco feitas. Desde logo por quem supostamente medeia a informação e aceita placidamente tudo aquilo que vem sendo anunciado. Isto não tem a ver com esquerda ou direita, porque eu acho que isto acontece, ou acontece com os vários Estados pela Europa fora que estão a trabalhar neste sentido. Eu acho que o medo, evidentemente, é um fator importante, mas o desconhecimento também é. Ainda hoje a gente não sabe bem os contornos da pandemia. E a possibilidade dos Estados e os governos, em particular, terem começado desde o início a seguir caminhos diferentes, implicava algum conhecimento de quais são os riscos. E, portanto, os próprios governos e os próprios Estados seguiram uma linha de máxima prudência, que eu penso que é o que aconteceu em Portugal. De facto, por impedir as pessoas de ir para a praia, mesmo que elas mantenham a distância, impedir que se sentem nos bancos do jardim, e mesmo muitos outros comportamentos não correspondem a conhecimentos firmes sobre como é que funciona o vírus e como é que se transmite a epidemia. Agora, depois criou-se uma patologia do medo, que as pessoas têm praticamente medo de andar na rua ou tocar, seja lá no que for. Mas isso também tem muito a ver com o desconhecido, com a circunstância de este vírus não ser conhecido e ter características novas. E, portanto, as pessoas seguiram uma linha de maior prudência. Isto é uma coisa radicalmente nova. Esta experiência da pandemia tem um elemento radicalmente novo do ponto de vista histórico. Se nós compararmos com a gripe pneumónica tem muitas medidas semelhantes às que foram tomadas hoje. Houve gente que andava de máscara, ou zonas de quarentena, mas, por exemplo, o aparelho produtivo continuou todo a funcionar. Mesmo quando a letalidade da gripe seja aparentemente muito superior à letalidade do atual vírus. Portanto, há um elemento de experimental nestas coisas. Os governos tinham que decidir e os decisores, uma vez seguiram uma linha, outras vezes seguiram outra. Eu penso que ainda não é possível fazer o balanço da situação final. E depois o medo faz com que as pessoas aceitem tudo. E desse ponto de vista, eu discordo que se diga que não há política, nem há ideologia, nem há discussão. Tem que haver. Não há nenhuma medida que não possa ser discutida, mesmo em termos políticos e ideológicos. A maneira como foi definido o estado de emergência, por exemplo, tem componentes políticos e ideológicos. Uma ideia, por exemplo, que chegou a ser debatida era contrariar a violação do chamado direito de propriedade com a limitação dos direitos laborais. Que é uma comparação que eu acho que é ideológica, que não é científica, nem tem fundamento em nenhuma questão de perigosidade social. Portanto, há muita coisa, eu sou inteiramente a favor que se discuta tudo. E que também, e isso aí a comunicação social tem uma grande responsabilidade, que se relate o que se está a passar. A comunicação é tão standardizada, é tão igual de emissora para emissora, que eu gostaria, por exemplo, de saber que empresas foram encerradas compulsivamente nestes últimos dias. Não sei. Só sei o número. Eu gostaria de saber, por exemplo, o que é que aconteceu com os acampamentos de ciganos, que é uma pergunta que até já não se pode fazer hoje. Houve controle da pandemia aí ou não?
Há muitas perguntas que eu gostaria de... Hoje, por exemplo, milhares de pessoas passaram em zonas de controle, só 30 foram mandadas para trás. Isto mostra que, efetivamente, não foi tomada a sério qualquer espécie de medida de emergência. Portanto, este escrutínio a comunicação social devia estar a fazer, e não faz, porque a comunicação social alterna entre o ciclo boas notícias, más notícias. As boas notícias preparatórias da abertura, as más notícias defensoras do confinamento, e não sai deste ciclo. E, portanto, a quantidade de informação fidedigna a que nós podemos aceder é escassíssima. Bem, temos aqui mais questões e vamos para as últimas perguntas. Tenho aqui duas específicas para o Pacheco Pereira e uma para o Adolfo, mas obviamente que se quiserem comentar ambas, obviamente sintam-se livres para tal. Temos uma pergunta da Filipa Newbold Ribeiro, que pedia que comentasse o facto que com esta crise tenha percebido a desigualdade das pessoas que têm acesso à tecnologia e quem não tem, ou seja, não é só uma questão de quem precisa do ponto de vista educativo e pedagógico, portanto os alunos, as crianças e os jovens, mas também obviamente atinge outras camadas e outras faixas etárias e portanto Filipe, eu gostava que comentassem esta desigualdade que ainda existe em Portugal hoje em dia no acesso à tecnologia. A Helena Mendes pergunta quais é que são as implicações que terá a claríssima amplificação social do risco por parte da comunicação social e do governo, ou seja, o que justifica a promoção do medo por esta via. Também sobre o medo, a Maria Clara perguntou ao Adolfo que ele defina o que é que para ti é medo, ou seja, porque tu dizes que ele existe, ela diz que não. Também era preciso ouvir a opinião dela, porque é que ela acha que não. Mas se tu definas, quando falas de medo, o que é esse medo? E portanto ela acha que teria aqui uma troca de conceitos muito interessante, mas portanto, se puderes comentar, agradecia. Duas perguntas dirigidas ao Pacheco Pereira. A primeira é se é possível concluir das suas palavras que estamos menos livres e que o risco de ainda ficarmos menos é real. O João Silva pergunta ao Pacheco Pereira se, dado que o mundo vive uma guerra económica entre duas grandes potências mundiais, os Estados Unidos e a China, e sabendo nós que Portugal é pequeno demais para passar ao lado desta mesma influência, seja quem ganha essa guerra no futuro, o que seja o melhor para Portugal, obviamente, deixar-se ficar debaixo da alçada influência da China ou dos Estados Unidos, isto é bom ou não é bom? Ou devíamos optar por uma terceira alternativa? E ele fala, por exemplo, do nacionalismo. A Ana Paula Almeida faz uma pergunta muito prática, ou seja, no âmbito das nossas liberdades, algum português pode recusar a fazer um teste de despiste a Covid-19, mesmo que ele seja requisitado pela sua entidade patronal, ou seja, se a entidade patronal pode obrigar algum funcionário a fazer o teste, e se ele, por outro lado, dentro daquilo que são as suas liberdades, pode recusar o teste. E por fim, esta é uma pergunta um bocado retórica, o Adolfo já respondeu em parte, o Pedro Bragança Maia pergunta se o planeta não estará revoltado, ou seja, não é o ambiente que está a revoltar através desta pandemia. Começo eu ou começa o Adolfo? Pode começar. Sobre esta última, presumo que não seja para mim, a resposta é a natureza não é nossa amiga. Nunca foi. A sobrevivência do humano fez-se contra a natureza. E, portanto, nem a Terra é nossa amiga, nem a natureza é nossa amiga, nem o universo é nosso amigo. A qualquer momento pode matar-nos a todos. E isso é por isso que eu, numa das primeiras intervenções que fiz sobre a pandemia, disse que é interessante do ponto de vista filosófico. Porque, de facto, não é apenas um problema de filme de ficção científica. A gente pode levar com um meteorito grande demais para permitir a continuidade da vida, o Sol, a uma determinada altura, vai aquecer mais do que o que deve, do que o que aquece hoje. Portanto, não há, efetivamente, teleologia, que é o fim da história. Nós não estamos prometidos a qualquer espécie de salvação. Nem as forças da natureza são, pela sua natureza, algo que nos proteja ou que tenha uma especial amizade mais pelos homens do que pelas aranhas. Isso aí não dá. Em relação às outras questões, se pode ou não deve recusar, há circunstâncias, quarentena, há circunstâncias de saúde pública que podem implicar limitação do direito de dizer que não em algumas circunstâncias.
ou de garantir a objeção de consciência. Mas são temporárias e não podem institucionalizar-se para toda a sociedade nem para as empresas. É evidente que se eu quiser entrar numa escola pública, eu tenho que ter algumas vacinas para proteger os outros. E, portanto, pode acontecer que seja necessário algum conhecimento de história médica para poder trabalhar numa empresa, particularmente se for em contacto com o público, ou para poder aceder a certos locais públicos. Eu penso que não há aí uma grande violação da liberdade. Eu às vezes até comparo isso com a história. A polícia fecha uma rua em que há uma ameaça de haver uma derrocada e impede o trânsito nessa rua. O que aconteceu agora é que a derrocada é um bocado maior e impediu o trânsito em todo lado. Em circunstâncias extraordinárias, esse tipo de limitações são admissíveis. Nunca se podem tornar a norma. Em relação às outras questões, elas foram tantas. O problema das desigualdades da internet. O que nós verificamos nesta situação é que a internet é tão importante como serviço como a água e a luz. E desse ponto de vista, ela tem que ser acessível a toda a gente. E, portanto, tem que se rever o seu custo, tem que se rever a dimensão dos pacotes a que as pessoas têm, porque, por exemplo, construir uma escola online e, ao mesmo tempo, não garantir que todos os estudantes estejam em condições de igualdade, é perpetuar a desigualdade que já havia antes entre aqueles que tinham acesso e os que não têm. Portanto, agora, só para concluir, não vai mudar muita coisa. Agora vai mudar tudo, vai aparecer um novo homem, não vai mudar quase nada. Vai haver um período complicado, um período de medo, um período de mudanças, mas a inércia é uma força muito mais poderosa do que a pandemia. E, portanto, as coisas vão mais ou menos continuar como estão e o que já vinha de antes vai continuar depois e, portanto, o que já estava em crise antes vai continuar em crise depois. Nós estamos diariamente a contabilizar o número de infectados e de mortos por uma doença ou por um vírus. E é relevante que isso se faça. Estamos numa pandemia, temos que monitorizar. Mas nós deixamos de ter uma visão de conjunto sobre as coisas. E a mera afirmação de que precisamos de uma visão de conjunto sobre as coisas, nomeadamente saber o número de mortes adicionais a que é que se deve, se o decréscimo brutal de diagnósticos de cancro se deve ao facto de as pessoas não estarem a ir aos hospitais com medo de ser contagiadas. Só a mera enunciação destes dados que são necessários para podermos olhar para a realidade como um todo, já é quase vista como uma espécie de posição política a favor da desvalorização da pandemia. Coisa que nunca fiz. Aliás, fui favorável ao confinamento. E pratiquei, aliás, muito cedo. Mas isto inspira medo. Em mais nenhuma coisa, nós contabilizamos os mortos diariamente. Não contabilizamos os mortos diariamente que morrem por acidente automóvel. Agora é muito menos porque há menos deslocações. Porque se contabilizássemos diariamente, íamos assustar. Como com doenças respiratórias ou com doenças cardiovasculares, muitas das vezes motivadas pelo tabaco. Se todos os dias anunciássemos e monitorizássemos, portanto, isto gera medo, Maria Clara, neste sentido, em que funcionalizou e dirigiu toda a nossa atenção e a medição do que é certo e do que é errado àqueles números e apenas àqueles números. E sim, cria medo, porque se todos os dias estamos a contabilizar o número e se todos os dias os telejornais abrem com aquilo é a única coisa na qual estamos, sobre a qual estamos a atuar. E depois não se fazem perguntas. Uma das decisões que eu acho menos bem explicadas é este calendário de abertura das escolas, que eu não percebo. E acho que se deve mais a peso sindical do que propriamente a razões sanitárias. E esta reflexão veio também a propósito da questão da internet. A internet é hoje tão importante como a luz ou a água. Aliás, há um inquérito muito interessante nos Estados Unidos, eu costumo falar dele por outros motivos, por causa do turismo, em que perguntavam aos turistas que preferiam ficar num hotel um fim de semana sem internet ou sem ter relações sexuais. E a maioria preferia ficar sem relações sexuais. Sem internet é que não. A internet é mais importante que a água quente nos hotéis neste momento.
É a maior razão de queixa que há que um hotel tem. Portanto, é uma coisa essencial. Mas, não só há essa desigualdade, o que mostra que o país está menos desenvolvido do que dizia, porque precisámos de ir buscar a telescola para compensar essa realidade, a telescola que era do meu tempo. Mas há outra coisa, é que quem está na telescola ou quem está na internet precisa da família ao lado. E nem toda a gente pode ter a família ao lado. Nem toda a gente tem pais com capacidade sequer para ligar o Zoom ou para perceber de que é que os professores estão a falar. E essa desigualdade é que existe. Não é só o de não ter computador. Isso não se resolve com a distribuição de computadores. Essa desigualdade é de facto maior. E quando se diz que é preciso libertar a economia e que as pessoas vão trabalhar, mas os miúdos ficam a aprender nas escolas, eu acho que o governo muitas vezes também não sabe, não tem noção desta disparidade. Há muitos pais que não se vão poder dar ao luxo de ficar com os miúdos em casa e vão sair. Isso sim é uma desigualdade, de facto, que mostra como estamos menos desenvolvidos do que aquilo que estávamos. E como a mobilidade social, que já não é famosa no mundo, não é famosa cá. O estado de emergência é um estado de emergência. É uma coisa completamente extraordinária. E o estado de emergência foi decretado para achatar a curva. Bom, já perdemos esse conceito, porque neste momento, agora, já não temos estado de emergência, mas temos não sei quantas medidas que na prática, para muita gente, é a mesma coisa que o estado de emergência. E já não é para achatar a curva. Supostamente a curva já se achatou. E das coisas que mais me assustou quando se decretou o estado de emergência foi pensar, nós estamos a decretar o estado de emergência, eu consigo perceber, estamos a decretar o estado de emergência quando ainda há um número relativamente pequeno de infectados e penso que ainda não existia de fatalidades, ou se existia ainda era reduzido. Como é que vai ser percebida a hora de levantar o estado de emergência quando vamos ter muitos mais casos diários do que aqueles que temos hoje quando o estado de emergência foi decretado? Esses poderes extraordinários que estão a ser dados ao Estado hoje, em que o Primeiro-Ministro mantém no estado de calamidade pública o país como se na prática estava no estado de emergência, são de facto assustadores. A mim assustam-me. E sou daqueles cautelosos e criteriosos com a questão da saúde. Sobre as proibições. Num estado de emergência, se ele for de facto muito circunscrito no tempo, faz sentido que haja proibições ligadas ao achatamento da curva. Não é ligadas a outras coisas que não têm nada a ver com o achatamento da curva. E acho que isso aconteceu. E se pode obrigar alguém a medir a temperatura, num tempo de pandemia, enquanto estamos no estado de emergência, não me choca que isso possa acontecer. Porquê? Agora, para dar o argumento, pelo menos liberal. Num vírus pandémico com alta taxa de contágio, eu coloco em causa, e contágio ainda não se sabe por gente assintomática, eu posso estar a ameaçar a segurança de uma outra pessoa, a vida de outra pessoa, que está a leste e eu contagio-a. E no caso do estado de emergência, que estamos a tentar achatar a curva para controlar, acho que pode fazer sentido. Depois disso, deixa de poder fazer sentido. Por caso contrário, então temos que ir fazer isto com as outras doenças todas. E isso é completamente inaceitável. Peço desculpa, eu prolonguei, mas... Acrescentar uma coisa sobre o estado de emergência. O estado de emergência foi resultado da pressão da opinião pública dos partidos políticos, a começar pelo CDS, que o exigiam, estavam sempre a exigir medidas suplementares. Isso não foi propriamente, o governo depois utilizou o argumento de achatar a curva, mas na verdade a decisão do Presidente da República vem em grande parte da pressão da opinião pública, como aliás a decisão de acabar com o confinamento tem um importante elemento de pressão, neste caso, das estruturas empresariais, de alguns ministros mais ligados à economia. As coisas nunca foram decididas estritamente por critérios científicos. Estão a ser decididas também em função da pressão da opinião pública e da pressão no sistema partidário e no sistema corporativo. José Pacheco Pereira, numa das perguntas que era dirigida sobre a guerra económica entre as potências China e Estados Unidos, qual deveria ser o posicionamento de Portugal, ou alinhar com alguma delas, ou uma terceira via como o nacionalismo, por exemplo? O nacionalismo não é a terceira via que não se compara. O problema se quer um argumento nacionalista, então tem que se pôr em relação à União Europeia.
Quando há bocado eu falei das tendências autoritárias, eu esqueci-me de dizer, ou podia ter dito, que o facto do nosso Parlamento ter perdido quase todos os seus poderes orçamentais, sem nunca ter havido uma verdadeira consulta aos portugueses sobre essa situação, que se deslocaram para a burocracia de Bruxelas, é um enorme atentado ao funcionamento da democracia. Eu não acho que eu compreendo a pergunta, mas isto não é acaba por não ser um problema de clubes de futebol. Nós não alinhamos com os Estados Unidos contra a China, nem com a China contra os Estados Unidos. Há casos em que nós podemos tomar decisões que são contrárias às pressões dos Estados Unidos. O 5G é um exemplo. Mas a maneira como isto funciona ainda não é eu escolho os Estados Unidos versus China, eu escolho a China versus os Estados Unidos. O principal problema é com a União Europeia. Isso sim. Aí é que houve uma significativa diminuição do valor da democracia e, desse ponto de vista, a razão porque há um patriotismo que tem sentido referir, mais até com o nacionalismo, é pela circunstância de que a proximidade entre os eleitos e os eleitores, o controle que os eleitores podem fazer sobre os eleitos, funciona para um Parlamento Nacional, não funciona nem para o Parlamento Europeu, nem para as instituições europeias. Muito bem, são 23, quase 23h30, e ia pedir um comentário final a ambos e ia começar pelo Adolfo Mesquita Nunes. Um comentário final, então se o tema era sobre os novos desafios da liberdade, eu diria que para aqueles que, como eu, têm a liberdade como primeiro valor político, o maior desafio político neste momento, e cultural, é contrariar a narrativa daqueles que se querem criar uma narrativa Covid, que vem aí um mundo novo, que é preciso voltar ao nacionalismo, a fechar fronteiras, a proteger-nos do outro, a proteger-nos daquilo que é diferente de nós e aproveitar o medo para criar esta sensação de que o mundo falhou, de que o mundo fracassou e que esta epidemia ou esta pandemia vai apenas provar o fracasso do modelo capitalista. E que por capitalismo aqui abarco esquerda e direita, o capitalismo em que vivemos hoje, o livre mercado e do mercado único. Portanto, a reflexão final que gostava de fazer, e foi isso que me levou a começar a fazer os diretos no Facebook, foi ter-me revoltado de alguma maneira com a criação dessa narrativa que se estava a popularizar até em pessoas da nossa família política que também já diziam esse género de coisas. E, portanto, esse é, politicamente, o combate que eu quero travar, eu, individualmente, nos próximos tempos. É o combate pela liberdade, pelo mundo global, que tem os seus desafios e tem os seus problemas, mas tornou um mundo incomparavelmente melhor do que era antes e, sobretudo, um mundo incomparavelmente mais capaz hoje do que há 60 anos de fazer face a um desafio como aquele que estamos a viver, que é de uma pandemia que nos obriga a estar à conversa uns com os outros em vez de nos podermos ver, a ver-nos pela internet em vez de nos vermos presencialmente. E obrigado a todos e pelo convite. Obrigado. Bom, este combate é importante porque se nós transportarmos para Portugal aquilo que existe já noutros países, que é uma dicotomia entre os amigos da saúde e os amigos dos negócios, isso gera um novo fenómeno de tribalismo que é péssimo para defrontar problemas graves como são os da pandemia. O que é fundamental para defender a liberdade e para defender a democracia é o combate cultural por esses valores. Não é nem censura, nem reprimir as opiniões alheias, nem demonizar aquilo com que não se concorda. É o combate cultural pelo valor da liberdade e a nossa capacidade de dizer que não a certas coisas. Há coisas que o Estado não tem direito de saber em nenhuma circunstância. Há coisas que pode ter o direito de saber muito temporariamente. Mas, de um modo geral, a preservação da individualidade é o elemento fundamental para manter a liberdade. E a preservação de uma opinião pública, de um debate público, de uma narrativa coletiva que tenha em conta a verdade e os factos, mas também as opiniões e as ideologias, é um elemento fundamental para manter a democracia. E isso temos que defender contra novas formas de selvageria que podem ganhar na pandemia algum alimento. Júlio? Bom, é um dado adquirido que a liberdade não está garantida. Nesse sentido, todos aqueles que estamos no campo político temos o dever de a defender.
Agradeço a todos terem estado hoje aqui connosco e viva a liberdade. Obrigado, Júlio, também, por ter estado aqui comigo neste encontro. Agradecer, obviamente, ao José Pacheco Pereira e ao Adolfo Mesquita Nunes por terem estado connosco a debater as liberdades nestes tempos que são novos, que são diferentes, que são desconhecidos e, portanto, queria agradecer a vossa presença. Para a semana, os encontros do Caldas voltam, sempre às quintas-feiras às 22h, e na semana em que se retoma a atividade económica, ainda com alguns constrangimentos, vamos discutir o estado das micro, pequenas e médias empresas da cidade de Lisboa e, portanto, o estado do comércio, que muito dele já abre para a semana, e vamos ter aqui as estruturas representativas desse mesmo setor. Até lá, acompanhem-nos e marcamos encontros na próxima quinta-feira. Obrigado e boa noite. Boa noite. Pronto, já desliguei o vivo, ao vivo nós continuamos aqui. Ok, correu bem. Correu, sim. Agradeço imenso, Pacheco Pereira. E alguém esteve a ver? Muitos, mais de 200. Não é nada mal. Não, mas entretanto o vídeo fica disponível e, portanto,